Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa tarde de live na 21 Conecta. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Drummond, eu sou mãe do Theo e eu tô aqui por um chamado e hoje eu vou trazer uma pessoa que tem um chamado super especial, que ouviu o coração e tá aí criando um grupo, um psicoterapêutico de mulheres raras. E a gente vai conversar um pouco com ela, que é a Thay. Eu chamo de Thay e eu vou deixar ela se apresentar para ela contar um pouquinho a história dela e como que foi esse chamado. Sejam todos muito bem-vindos. Ei, Thay! Olá, Tudo bem? tudo bem, Dani? Tudo jóia? Que Eu prazer, tô... obrigada. é uma, é uma honra, Thay, estar aqui com você. E eu sei que você está aqui por um chamado, por um propósito, e por isso que a gente se conecta tanto, desde quando a gente se conheceu, né? E eu queria que você contasse um pouquinho primeiro de você, né? Contasse um pouquinho sua história, sua trajetória até chegar aqui nesse momento. Bom, foi longa essa trajetória. Meu nome é Tayane, eu sou muito conhecida como Tay, gosto desse apelido, podem me chamar assim. Eu sou psicóloga e eu sempre quis ser psicóloga. Assim, engraçado que outro dia eu recebi de um amigo meu algumas lembranças do tempo que a gente estudava junto, que eu tinha ali 11 anos, e, e eram uns bilhetinhos que eu escrevia, assim, e eu sempre muito interessada pelo que todo mundo sentia. Eu era aquela da turma que escutava todo mundo, sabe? Uhum. E eu sempre falava que eu queria ser psicóloga, mas a trajetória até chegar a ser psicóloga deu uma grande volta. E aí, depois, quando eu me tornei, eu comecei a atender, eu sempre quis o atendimento clínico também, né? E fiz o início da minha carreira nesse caminho do atendimento clínico, onde eu vivi muitas experiências, assim, riquíssimas para mim, sabe? De muitas transformações ali diante dos meus olhos, de ver aquela teoria que acontecia, né? De forma muito palpável ali. E eu sempre observei, assim, que quem chegava no consultório eram as mães trazendo seus filhos, ou as mães trazendo seus maridos, ou as mães empurrando um amigo, uma amiga, porque achava que ela precisava muito daquilo, né? E, e é muito difícil quando aquelas mães, muito difícil era acontecer da mãe chegar por ela mesma, né? Assim, olha, eu tô vendo que eu preciso de uma ajuda, eu tô vendo que eu cheguei num ponto que eu preciso olhar para dentro de mim, né? Uma Mas caminhada quando eu mais atendia, leve. é, Precisa de uma caminhada exatamente. mais leve, às vezes, né? Isso. Tem alguma coisa pesando, tem alguma coisa, né, tornando difícil a minha vida e eu quero saber o que é, eu quero ordenar isso, né? E aí, quando eu atendia, eu não era mãe, né? Eu Uhum. não, eu observava tudo isso. Isso mexia muito comigo, assim, me deixava inquieta, me chamava muita atenção. Mas eu não era mãe. E quando eu me tornei mãe, eu tive que, assim, eu atendi até o oitavo mês, eu parei de atender, eu estava com 34 semanas. E mesmo Uhum. assim, eu parei de ir no consultório
E olha só que interessante, na frente da casa que eu morava tinha uma praça muito grande, muito bonita, e alguns pacientes chegavam assim com algumas urgências, e eu com aquele barrigão eu ia para a praça atender, para eu não ter que sair muito perto de casa. Né? Então, assim, até o finalzinho da minha gravidez eu atendi. E aí depois eu vivi, né, essa experiência materna, que foi fortíssima para mim, assim. Desde quando eu soube que tinha um outro ser dentro de mim, aquilo foi muito transformador. Muito, muito. E eu comecei a idealizar uma relação com a minha filha e fazer de tudo para que para o que eu estava idealizando acontecesse, né? Mas quando ela nasceu e eu olhei aquele rostinho, eu falei, nossa, era assim, como se fosse muito mais do que eu pensasse. Sabe? Muito mais do que eu pudesse imaginar, assim, meus planos foram por água abaixo. E eu não sabia, assim, o que ia ser. A única coisa que eu sabia é que aquilo ali agora era a minha vida, sabe? E isso foi de uma forma, assim, muito forte, muito inconsciente, né? Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E eu vivi os primeiros tempos dessa maternidade de uma forma muito fusionada, muito. Há uma fusão natural que a psicologia explica, né? O Winnicott fala muito dessa fusão, que é uma fusão necessária mesmo para a Quando mãe você fala em cuidar bem. fusão, quando você fala em fusão, é uma conexão muito forte, é uma mistura entre sentimentos. O que seria essa fusão? Essa fusão na psicologia é que a mãe, ela se sente realmente fusionada ao bebê, sabe? A mãe, a recém-mãe com o recém-nascido, eles sentem que são um só, né? Eu não sei se todas viveram, que tiveram já a oportunidade, né, de serem mães, se já sentiram assim alguma coisa no corpo e parecia que não era seu, era do seu bebê ali, né? É uma coisa tão forte, né? Aquela coisa de você estar longe e seu peito começar a inchar, o leite começar a ficar latente ali no seu peito e você vê, na mesma hora o seu filhinho chora porque está querendo mamar, então parece que o seu corpo sente. E isso é algo da nossa natureza, da nossa evolução humana, né? Porque os bebês são muito frágeis, eles precisam de um cuidado muito grande, eles, né, a gente durante a nossa evolução, nós éramos totalmente desprotegidos, né? E a mãe precisou desenvolver essa capacidade de fusão para poder cuidar desse filho, né? Só que aí o tempo passou, a sociedade, né, também evoluiu, e a gente tem um, um grande mito, assim, um grande fantasma em torno da maternidade, né? Dessa coisa que vai além da proteção que é saudável, né? Dessa coisa que vai além da dedicação, do tempo de dedicação que é saudável, que vai além dessa coisa que é saudável, né? Então, e eu vivi o além, sabe? Eu fui muito além. Eu fui além, eu achava assim que, nossa, que ninguém poderia mais no mundo cuidar melhor dela do que eu. E tudo que ela precisa, eu sabia exatamente o que proporcionar para ela do jeitinho que ela realmente precisava, e que se fosse um outro alguém, não ia fazer igual. E a intenção que eu tinha, inconscientemente, era que se ela sofresse ali uma demora de ajuste de uma outra pessoa, né? Por exemplo, eu podia muito bem demorar para identificar um choro, para falar assim, não, esse choro é de fome, esse choro não, ela tá assim, ela tá se contorcendo, deve ser uma cólicazinha, ela tá se contorcendo por uma outra coisa. Mas no meu inconsciente, se essa demora para detectar o que era viesse de uma outra pessoa, seria um sofrimento muito grande para ela, sabe?
Tem alguém reclamando que o som está com eco, Dani. Eu vou tentar baixar um pouquinho meu volume. Pode ser isso. Vamos ver se melhora, Thay. Que às vezes é o meu próprio volume do telefone. Tá, tá bom. Vamos lá, vamos Vocês estão seguir. com Qualquer coisa a som gente aí? experimenta um fone de ouvido também. Isso. Já tô com o meu aqui. Então, essa experiência, né, de viver essa grande fusão, essa fusão que foi desnecessária, de ser além de uma boa mãe, porque todo mundo precisa ser uma mãe suficientemente boa, né? Isso é algo da psicologia também, que o Winnicott foi um psicólogo que se dedicou muito a estudar a relação mãe-filho. E ele traz essas preciosidades desse estudo para a gente, assim, do que envolve o psiquismo da mãe e o psiquismo da criança, de uma forma, assim, belíssima e muito, assim, impossível não se identificar, né? E ele diz, assim, que a mãe tem que ser suficientemente boa. Ela não pode ser uma mãe ruim, uma mãe que negligencia, e ela também não pode ser uma mãe ótima, sabe? Aquela mãe que supera Perfeita! tudo, que não... Ela não pode. A mãe perfeita, né? Assim, a gente Interessante sabe isso, hein, Thay? demais. Ela não pode, perfeita é uma incrível ilusão, né? A perfeição. Então, assim, esse Uhum. termo, vamos porque não existe mesmo. Ela não pode ser uma mãe perfeita, porque ela não pode ser uma mãe perfeita. É impossível um ser humano ser perfeito. Mas ela não pode também ser uma mãe ótima, sabe? Aquela mãe que quer estar ali o tempo todo, que quer, sabe, assim, que quer esse elogio do ótimo, né? Interno, do outro, do filho, Uhum. porque isso também não faz bem, né? A gente priva nossos filhos de Olha muitas só. coisas, Uhum. ser essa mãe ótima. E a gente acaba prejudicando muito o desenvolvimento psíquico do filho. E quando eu, vivendo essa experiência da maternidade, que eu tive os meus motivos inconscientes, né, que depois na terapia vieram à tona e eu pude perceber que qual era a fonte, né, desse meu comportamento. E a psicologia também, ela foi se desvendando para mim assim de uma forma totalmente nova, né? Dessa coisa de entender o outro e de entender principalmente as mães, né? Então, hoje, assim, para dizer como eu cheguei até aqui, né, que foi a sua pergunta, eu cheguei até Uhum. aqui nessa experiência que foi doída, que teve seus momentos maravilhosos, assim, porque eu penso que quem pega o meu Instagram, que eu falo um pouquinho da maternidade, assim, no início, vai com certeza dizer que eu era uma mãe ótima, Se admirar, de se inspirar. de inspirar muitas Total, mães, né? De total. deixar muitas mães assim, nossa, como eu não sou boa, né? Porque olha o que ela consegue fazer, né? Mas ninguém sabe as consequências disso, nem para mim, nem para minha filha, né? Uhum. Então, quando eu me deparo com isso, e eu vivo esse processo terapêutico, né, dessa busca de um equilíbrio e dessa consciência dessa ficha que demorou a cair para mim, assim, gente, vocês não sabem as loucuras que eu fiz até essa ficha cair, né? Olha De só, que é Thay. impossível cuidar de alguém sem se cuidar. Sabe, é impossível cuidar bem de você se você não está bem cuidada. É tão impossível como ser mãe perfeita, como ser um ser humano perfeito. É impossível, não bate, a gente não dá conta, né? Então, quando essa ficha cai, e quando eu olho para as mulheres ao meu redor e vejo que elas estão nesse processo também, né? Que as mães ao meu redor estão nesse processo, de não poder existir na vida um i, sabe? Uma conjunção de ser mãe com outras coisas. Eu falo assim, a gente precisa se reunir e conversar.
A gente precisa juntar as mães e a gente falar umas para as outras, assim, minha filha, minha amiga, minha irmã, tá tudo bem, vamos com calma, não dá certo por aí. Não é Essa isso. live vale tudo, né? Vale chorar, vale se emocionar. E é desconstruir um ideal que a gente construiu com tanta garra, que a gente fez tanto para conseguir ser essa mãe que planta, com essa mãe que pinta, com essa mãe que faz, com essa mãe que borda, com essa mãe que desenha, com essa mãe que leva para tomar sol, com essa mãe que dá Que leva a em comida todas as saudável. terapias e todas as consultas possíveis e todos os exames e que faz estimulações em casa e que cuida do dente até o pé, de tudo, da alimentação e da casa, do marido, de tudo, enfim. Tudo, de tudo, dessa mãe que cuida, 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 cuida. Mas se a gente E não olha vê, pra ela si, voltou. tá? Não olha para si. Não olha para si. E aí a coisa começa a desmoronar. Uma hora começa a desmoronar. E pode começar a desmoronar de diversas formas. Isso vai ser para cada uma. Mas sabe um jeito muito comum de desmoronar? É a gente começar a pensar assim. Não pode falar palavrão aqui, né? A gente começar a pensar assim. Onde eu fui amarrar minha égua? Num bom mineirês, sabe? Aham. O que eu fui fazer? Por que maternidade é uma coisa muito difícil? Meu Deus do céu, não é? Sabe aquela coisa que você não engole assim e fica remoendo aqui na sua garganta, na sua mente, fala assim, não é tão prazeroso assim, não é, né? E aí você começa a desacreditar, né? Uma coisa que foi ruim. Dani, só um minutinho. Fica tranquilo. Aham, tranquilo. Pode até tirar do vibrar. Tranquilo, tá? Tá. Pode cuidar aí da. Para quem não viu o tema da live, quem cuida precisa se cuidar. E a gente está aqui hoje para falar da gente, para falar das nossas demandas, para falar das nossas necessidades, dos nossos desejos, do que a gente gosta, de qual o tempo que a gente vai definir para gente, para fazer um carinho na gente. Acho que a Thay caiu e eu já vou chamar ela aqui de volta. E a Thay é uma psicóloga. Para quem ainda não me conhece, eu sou próxima dela e eu falo, tá, eu sou fã do trabalho dela e ela está agora buscando um chamado, ouvindo um chamado que é um grupo psicoterapêutico para mulheres raras, que foi o nome que ela definiu do grupo, e a gente vai trabalhar, assim, conversar sobre as questões emocionais, das nossas dores, dos nossos desejos, e ter um tempo para a gente, né? Um carinho mesmo para a gente, né? Uma forma de cuidar da gente. E é impossível cuidar dos nossos filhos, cuidar de tudo, né? Que a gente tem para cuidar, sem cuidar da gente primeiro. E uma coisa não impede a outra, né? Assim, não existe a possibilidade de cuidar do outro sem cuidar da gente. E vamos ver se a Thay consegue voltar. Eu acredito que sim, que vai ficar gravada a live. Espero que sim, na verdade. E eu não sei se eu vou ter que sair para ela conseguir voltar, ou eu vou tentar chamá-la aqui. E vamos ver se eu consigo já acionar. Isso, já estou conseguindo. E a gente sabe que as nossas demandas são altíssimas, as nossas necessidades. E por isso que a gente está aqui para conversar sobre isso, né, Thay? Seja bem-vinda de volta, tá? Obrigada. É que o celular aqui tocou, né? O chamado telefone sobressai o Instagram. Então, e eu não conseguia desligar. Tranquilo. Então é isso, assim, que é engraçado que na vida da mulher
Geralmente, tá dando um Você eco de pode chegar um novo, pouquinho Dani? mais perto, tá? Isso, pode ficar um pouquinho mais no centro da tela para a gente ver melhor. Isso. Aham. É, tá dando eco de novo? Tá? Como que tá o som? Eu acho que tá bem, acho que meu volume tá muito alto. Tá, Tá dando eco, gente? Vamos esperar eles falarem. Mas vamos continuando aqui. tá bom. Ah, Então, tá dando eu eco. Parece que tá dando eco. vou colocar um fonezinho aqui para ver se a gente melhora. Uhum. O meu tá dando eco também? Sim? Tá dando eco no meu também? Então eu vou pegar meu fone. Deixa eu pegar. Tô lembrando aqui do Faustão. Quem sabe faz ao vivo, né? Melhorou, gente? Parece que o meu não tava, não. Mas vamos lá. Eu não tô te ouvindo, tá? Agora sim. Agora sim. Uhum. Tá ótimo. Tá Muitas ótimo. Melhorou vezes pra mim também. que bom. A maternidade traz para a gente essa experiência de uma mudança tão drástica na vida, assim, né? Na nossa vida social, na nossa vida com a família, na nossa vida com o companheiro, com a companheira, de uma forma tão forte. E a gente não se dá conta, assim, de que nesse processo inicial de cuidar dessa criança, principalmente se essa criança chega para a gente exigindo uma missão de vida a mais, né? Que te convidando para uma nova missão na sua existência, né? E a gente corre o risco daquele tempo que psicologicamente é saudável colocar a criança como centro da nossa vida, para que a gente possa suprir de forma suficiente aquele bebê que depende, que se você não cuidar ali, ele não sobrevive, né? A gente esquece de, de, de tirar, quando é o tempo preciso, né? Essa criança do centro. E aí o que acontece, né? Nós, seres humanos, somos seres de muitos interesses, né? Nós somos seres que gostam, que precisa de arte, que precisa de política, que precisa de socialização, que precisa de um hobby, né? A gente precisa de se sentir útil para o outro, né? Para o outro como comunidade. A gente tem essa necessidade de fazer alguma coisa, todos nós temos. E nós, mulheres, cá para nós, mais ainda, nós temos uma força, né, uma capacidade criadora, né? E aí, quando esse bebê, essa criança, esse filho é o centro da nossa vida e a gente já não é mais o centro da nossa vida, o sistema não opera de forma bacana, A conta sabe? não fecha, né? A conta não fecha, né? Porque imagina conviver com alguém que tem um foco muito exagerado em algo, né? Imagina alguém que tem um companheiro, por exemplo, que a vida dele, o centro da vida dele é o trabalho, né? Como que isso desajusta a família? Como que isso desajusta a relação? Porque ele está o tempo todo pensando nesse trabalho, ele está o tempo todo se doando para esse trabalho, o tempo inteiro dele é para esse trabalho, né? Imagina nós também se focarmos só numa coisa, né? E, e, e quando a gente foca só no filho da gente, né? Em dar conta de que ele se sinta amado, de dar conta que ele
se desenvolva da melhor forma possível. Então, eu me sacrifico totalmente para isso. Quando eu estou totalmente focado nessa criança, eu desajusto o sistema inteiro. E eu não faço bem, principalmente para essa criança, né? Uma pessoa que está totalmente focada no trabalho, por exemplo, ela não se atualiza, ela não sai, ela não vê a coisa de longe, ela vai trabalhando naquele ritmo o tempo todo e não dá espaço para criatividade, não dá espaço para uma nova relação, não dá um espaço para uma outra pessoa aparecer ali naquela empresa também contribuir, né? Ela não dá um espaço para tentar um novo jeito de fazer, uma nova. Então, e é assim também, né, com a maternidade. É difícil para o marido ou para uma companheira entender aquela mãe, que aquela mulher com quem essa pessoa vivia, agora tem um centro de vida que é uma coisa exagerada, né? E que ela não vive mais. É impossível, é ruim, não é bacana, não é bom de estar do lado mais. É difícil, é pesado, né? Mas muitas vezes essa mulher não percebe. E aí a gente chega num ponto muito cultural, né? Porque a mulher, culturalmente, ela foi ganhando um lugar de cuidadora, né? Quando você fala assim, nossa, fulana é tão materna, quer dizer que ela é o quê? Quer dizer que ela é É uma mãe para todo mundo. cuidadosa, ela é Quer cuidar de todo mundo. carinhosa, Uhum. entendeu? Ela quer cuidar, porque a maternidade, no senso comum, tem essa função. É aquela que cuida. É aquela que cuida, né? Só que essa mãe, ela vai chegar uma hora que ela vai pifar. Ela vai pifar porque quem cuida, gente, é um ser humano. E todo ser humano precisa de cuidados. Uma semente que você planta precisa de cuidado. Um animal que você pega para cuidar precisa de cuidado, né? A criança precisa de cuidado. Por que você não vai precisar de cuidado? Né? Por que você não vai precisar? Que ideia é essa que a gente criou, que a gente dá conta de tudo? Que ideia é essa que a gente achou que isso é bonito, né? E que ainda é bonito. Que isso é legal, né? Tudo. Que isso é legal. Que isso é legal, não, que isso isso não é o legal. máximo. Não é legal. Uhum. E a gente sente na pele. Tem dia que o osso da gente parece que dói na carne. De tão cansada que a gente tá, não é mesmo? Porque a gente se doou, se doou, se doou, se doou. E aí vem uma coisa bacana, sabe? Que é desconstruir esse ideal dessa mãe perfeita, né? Dessa mãe que é uma cuidadora que está totalmente voltada para o seu filho, né? E desconstruir esse ideal é muito difícil, porque você vai ter que lidar com uma cobrança muito grande. E engana-se, Dani, quem pensa que essa cobrança vem do outro. Essa cobrança está dentro da gente, sabe? Uhum. Quando a gente, uma vez na semana, faz um almoço assim, muito básico, sem um verde, a gente se cobra. Quando o filho sai da rotina, a gente se cobra. Quando a gente não está realmente aguentando, assim, tem uma questão interna que te possibilita de levar seu filho na terapia, e aí você não leva e aquilo te culpa, né? Então, assim, essa cobrança vem da gente. Tem alguém perguntando assim, quem cuida da mãe? Né? Eu ia fazer a pergunta. Olha, só para... aí... Pode fazer. Pode seguir no seu raciocínio, tá? E depois eu faço os comentários e as perguntas. Tá bom. Olha, gente, assim, eu não sei, eu acho que tem só mulheres aqui, né? Eu adoraria poder falar Muitas. com as irmãs. Né? Muitas mulheres. Minhas companheiras de categoria. Nós precisamos muito fazer
com que os nossos filhos possam chegar ao ponto, dentro da condição de cada um, de se cuidar sozinho. Essa é a função da boa mãe, entendeu? A boa mãe é aquela que vai chegar um dia que ela vai poder sair de cena, sabe? E aí que ela vai poder, com tranquilidade, e olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz um bom trabalho, porque meu filho cuida de si, né? Ele cuida de si. Então, quem cuida da mãe, a mãe deveria ser, né, esse adulto que teve na infância alguém que cuidou dela e que hoje cuida de si. Né? Quem cuida da mãe? Quem cuida do seu marido? Cada um cuida de si deveria também, ser né? ele mesmo. Sim. Né? Ele mesmo. Quem cuida, a gente cuida da criança, o pai e a mãe dessa criança, os companheiros ou as companheiras que cuidam dessa criança, mas quem cuida do adulto é o adulto mesmo, né? A gente pode ter alguém que nos ajude nesse cuidado, assim, de nos fazer um agrado, de nos sinalizar que a gente faça, né? Seja através de terapias, né? Buscando saúde, meditação, uma vida mais saudável, física e mental, né? E tem, Dani, também, assim, quando a gente fala assim, quando cai a ficha da mãe, nossa, eu preciso me cuidar, esse cuidado, isso que você precisa, de qual cuidado você precisa, cada uma é que vai poder dizer, sabe? Cada uma. Porque às vezes essa mãe para e fala assim, nossa, então tá bom, então deixa eu abrir um espaço aqui para eu fazer uma yoga. Mas às vezes a yoga não tem nada a ver com a sua vida. Às vezes não é yoga que você está precisando agora, né? Ah, então tá, então já que eu tenho que me cuidar, deixa eu fazer uma caminhada. Mas é caminhada que você quer fazer? Né? Então, exige da gente um saber o que a gente gosta, um saber o que a gente quer, um saber o que nos dá prazer. E muitas vezes o exercício da maternidade nos deixa sem respostas em relação a isso. Nos faz esquecer sobre isso, né, Thay? Às vezes a gente esquece o que a gente gostava de fazer antes da maternidade. Como é que é possível isso, né? A gente passa, né? Porque assim, é possível, tem uma explicação neurológica até, né? Você se esforça tanto num foco, para ter um foco, né? O que você faz? Você faz seu cérebro esquecer de tudo mais. Né? Você exercita seu cérebro para focar só naquela criança, focar só naqueles interesses. Então, todos os demais interesses, para que você tenha energia suficiente, que não é pouca, né? Para satisfazer esse seu grande foco, você vai esquecendo de muita coisa de si. Né? Só que não existe essa de mente e corpo separado, né? Aí o psiquismo da gente vai nos mostrando sinais de que tem algo errado aí. Né? Tem algo errado, porque você é ser humano com um foco só, não existe. Né? Não existe, não está normal, não se aplica. Né? Como ser humano, você precisa ter vários focos. E aí, quando a gente pensa assim, de que cuidado que eu preciso? Né? É engraçado assim, que o cuidar é algo tão essencial na vida, né? Assim, é tão ontológico até, assim, né? Tudo precisa de cuidado. E mesmo quando a gente resolve se cuidar, a gente faz isso cuidando, né? Por exemplo, se você pensa assim, nossa, eu acho que um cuidado que eu preciso é cuidar mais do meu cabelo, né?
Então você vai cuidar do seu cabelo, você vai dar um tempo para o seu cabelo, você vai dedicar ali, você vai preparar alguma coisa, você vai. Então você está cuidando também, né? Ah, eu acho que um cuidado que eu preciso é escrever mais. Então você está ali cuidando da sua mente, ali, né? Tá tendo algum problema, Dani? A imagem está um pouquinho distorcida para mim. Eu não sei se para todos também. Eu estou te ouvindo, mas o som não está tão nítido. Não tá nítido? Ah, que pena. Parece que melhorou. Vai. Questões de internet. Isso. Infelizmente, né? Então, quando a gente vai, às vezes o se cuidar é cuidar de outras coisas que não seja o filho, né? É cuidar de outras coisas para além da maternidade, né? A imagem tá ruim, mas tá todo mundo me ouvindo bem? Está dando para ouvir, Thay. O vídeo tá, a Tá. imagem tá ruim, mas parece que o som tá bom, tá nítido. Tá, Melhorou. a gente vai Melhorou. continuando, né? Quem sabe? Ah, que bom. Vai. Melhorou. Né? Então a gente precisa ter outros cuidados, ter outros interesses. E isso, sabe o que que é? É viver a sexualidade da gente. A gente tem uma ideia, né, de que sexualidade quer dizer só em relação ao sexo. Mas não é, né? A sexualidade é tudo aquilo que a gente se interessa na vida. E a gente precisa viver outros interesses para além do ser mãe, né? Porque se a nossa sexualidade estiver centrada no nosso filho, né, isso é muito prejudicial para o psiquismo da criança. Ele não se desenvolve, né? Porque quando a mãe sai de cena, essa criança ela tem uma oportunidade de ver o que ela quer, de ser ela mesma, né, sem esse olhar da mãe, de experimentar uma outra relação com uma outra pessoa que cuida de um jeito diferente. Então, os processos cognitivos dessa criança vão ser totalmente inéditos, né? As habilidades sociais que essa criança adquire são outras, ela se expande, né? Então, a mãe faz muito bem ao filho quando ela deixa o filho ali e vai cuidar de outras coisas. Ela está se cuidando quando ela faz isso. Ela está se cuidando, né? E ela está cuidando do filho também, porque relação com o filho é uma relação, gente. Toda relação, não existe uma relação linear, que é sempre assim, muito materna, né? Nesse termo do senso comum, cheia de carinho, cheia de amor, cheia de acolhimento. Não existe essa relação materna, né? Existe uma relação de um ser humano para um outro ser humano, que está o tempo todo ali lidando com as suas emoções e quando o filho é pequeno, lidando com a emoção do filho também. Então, quando a gente cria coragem para desconstruir esse ideal de mãe que a gente abraçou, isso não é triste, isso é libertador, né? Você se liberta e liberta seu filho para ser quem ele é, né? Porque principalmente na maternidade atípica, eu percebo, Dani, né? E aí você pode falar muito melhor que eu, que é difícil, assim, eu sempre me questionei em relação a isso. A criança atípica, que tem um desenvolvimento atípico, ela vai para uma terapia onde ela é instruída o tempo todo ao que ela deve fazer, como ela deve fazer, onde ela tem que pôr a mãozinha, do jeito que ela tem que abrir a boquinha, como que ela tem que brincar, como que ela tem que fazer. E às vezes as terapias são tantas que falta espaço para essa criança para ele ser quem ele veio para ser no mundo, ser o ser humano que ele é, né? E os únicos que podem autorizar e cavar esse lugar para essa criança são os pais. Porque a terapia está lá fazendo seu papel, o profissional das N terapias está lá fazendo esse papel e é ótimo, é necessário mesmo, né? Mas se os pais não cavarem esse lugar para o filho ser quem ele veio para ser no mundo,
do jeitinho que ele veio, né? Ele não vai conseguir, porque ele passou a infância toda sendo orientado, né? E é na infância que se constitui o adulto, né? É na infância que a gente está formando ali o ser adulto, né? E aí você imagina uma mãe que já não experimenta mais a condição de sujeito no mundo, a condição de ser quem ela veio para ser nesse mundo, porque ela abraçou a ideia de que ela veio para ser mãe, né? Se ela não experimenta a sua condição de ser no mundo como a única pessoa que ela é no mundo, não existe outro ser humano igual a você, né? Ela não tem condições de dar isso para o filho. É uma experiência, a gente só dá o que tem. É uma experiência que ela não está tendo mais. E só para finalizar, Dani, para abrir espaço, porque eu estou falando muito, para abrir espaço para as perguntas, para o diálogo, é dizer o seguinte, assim, a vida da gente segue uma cronologia, né? A gente nasce bebê, a gente vira criança, a gente tem ali a nossa primeira infância, a gente tem a pré-adolescência, a gente tem a adolescência. E cada uma dessa fase é como se a gente estivesse montando uma torre. Sabe dessa torre de pecinhas que a gente monta com os filhos da gente? Aquela pecinha primeira, lá embaixo, vai sustentando a segunda, que vai sustentando a terceira, que vai sustentando a quarta, né? É aquilo ali que está embaixo, aquilo que a gente viveu, que dá suporte para a gente ser o hoje, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque antes da gente ser mãe, a gente foi mulher. A gente precisou ser mulher. Por isso que gravidez na adolescência é um problema. É uma coisa difícil, é algo que requer atenção. Porque ela ainda não se tornou mulher, né? Então, quando a gente vira primeiro mulher, né? E o que é ser mulher? A mulher, quando a gente está na nossa fase mulher, né? Que a gente ainda... Vamos pensar na época que a gente ainda não casou, quem já é casado, quem casou, enfim, mas principalmente antes dos filhos. O que era a nossa vida como mulher? Né? A gente se dedicava à nossa profissão, a gente se dedicava à nossa família, a gente se dedicava aos nossos amigos, a gente se dedicava a alguma coisa que a gente gostava, né? E tudo isso que compõe esse ser mulher é o suporte do ser mãe que veio. A maternidade, ela está ancorada no ser mulher. Então, se essa mulher deixa de existir, se essa mulher se perde nesse caminho, quando ela se torna mãe, não se sustenta. Vai se sustentar por um período de tempo, né? Mas não se sustenta. Alguma coisa vai começar a te dar um sinalzinho assim de que não tá tão legal. Às vezes é o relacionamento que foi pro saco, né, com o companheiro. Às vezes é suas amigas que já não encontram mais espaço para poderem viver a amizade com você, né? E às vezes a mãe reclama muito, né, que a gente perde muitas amizades, mas às vezes a gente também deixa de dar espaço para os amigos, né? Às vezes é seu corpo que sinaliza, e às vezes é uma tristeza, uma angústia, às vezes é aquele incômodo de você tá achando tudo muito difícil, tá muito difícil ser mãe, tá muito difícil. Claro que tá difícil, se o foco tá só o filho, se você não tá cuidando de mais nada, e eu tenho certeza que se a gente olhar para dentro da gente, mesmo que esteja assim, meio esquecido, a gente vai lembrar de coisas que a gente gostava. A gente vai começar a lembrar de coisas, se a gente quiser lembrar, sabe, de coisas que nos faziam sentido. Quando eu descobri que eu estava grávida, da primeira vez, que eu tenho 2 filhas, são 2 coisas muito marcantes, assim. Eu estava na minha segunda aula de violão. Meu sonho sempre foi aprender a tocar violão.
E assim, hoje a minha filha mais velha está com 5 anos, a minha mais nova está com 2, e é claro que eu não consegui aprender a tocar violão até agora, né? Mas eu sonho em tocar violão, gente. Eu quero tocar violão, eu quero. E se eu sair da cena, se eu me permitir sair de perto das minhas filhas um pouco, ir para aula de violão e cuidar dessa nova habilidade, isso vai me fazer tão bem, vai fazer tão bem para elas, né? E outra coisa era os atendimentos clínicos, porque eu atendia sem parar, né? Eu atendia, minha agenda era lotada, eu gostava, não tinha coisa melhor para mim do que estar dentro do consultório, um entrando atrás do outro, e eu ouvindo aquelas histórias e fazendo as intervenções e vendo as coisas se transformarem de uma sessão para outra, né? E aquilo assim, quando, enfim, eu falei assim, gente, é isso que eu amo fazer. Eu tenho outros amores além das minhas filhas. Eu tenho outros amores. E eu quero viver esses outros amores também. Eu posso viver, né? Então, isso é um bem que a gente faz para a gente, para os filhos e para a sociedade, né? Porque nada é melhor do que aquilo que a gente faz com amor, né? E aí eu venho sentindo esse desejo muito grande de chamar as mulheres para uma roda, onde cada uma possa falar de si, e que cada uma possa ver assim, olha, isso que acontece comigo, acontece com a outra também, né? Acontece com ela também. E que a gente possa se encorajar, porque para destruir esse mito do amor materno, a gente vai precisar estar juntas, sabe? E não é ruim destruir esse mito. É muito bom ter Libertador, né, um Thay? amor saudável pelos nossos filhos, né? E por tudo mais, né? Thay, eu não preciso dizer nada, né? Claro Que que coisa precisa, Dani, a sua linda. vida, né? Enriquecedor, de verdade. Enriquecedor, maravilhoso você contar a sua história, sua trajetória e o seu chamado, né? E já mostrar, assim, nesse primeiro encontro, quão importante é a gente abrir o espaço para gente ser a gente, para gente ser mulher, para gente olhar os nossos desejos, né? E nos dar esse presente, né? Porque é um presente. 5, 10 minutos, né? De um silêncio, de uma reflexão, de um momento para gente. É um presente que a gente está se dando, né? E a gente dá tantos presentes para o outro, para os nossos filhos, para a nossa família. Impressionante como que a gente tem tão pouco tempo para a gente, não é mesmo? É, a gente dá presentes e a gente também dá tanto sentimento bom para o outro, né? Assim, de Presentes e momentos, né? empatia. De presente, eu falo presentes como um todo, né? Não só os E, presentes, né? Presentes de presença, de cuidado, de carinho, de preocupação, né? e muitas vezes com a gente é muito cruel, né? A gente é rigorosa demais com a gente não Demais. admite um erro, a gente não admite uma falha, né? A gente se cobra, se culpa. E por que com a gente não? Né? O que é que difere a gente de outro ser humano, né? Que pode errar. Uhum. Gratidão, gratidão demais, Thay, de verdade, assim, por esse momento, por essa conexão. E a gente quer falar, né, que a Thay ouviu esse chamado e ela já vai começar as rodas de conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho como que vão acontecer. E eu estarei presente, eu já reservei a minha vaga, já quero. Tá Pode reservadíssima, vai contar. ser ótimo. É, o grupo, ele é um grupo psicoterapêutico, né? Onde eu vou estar mediando esse espaço de fala, né? Então vai ser no máximo 8 mulheres. Acho que esse é um número muito bom, né? Para que cada uma possa conseguir falar, ouvir, né? Chorar, rir, né? E se entender. E no grupo psicoterapêutico, todo mundo
tem um espaço, né, com muita liberdade, um espaço estabelecido com muita confiança, de falar de si, né? E eu podia muito bem, assim, fazer isso de forma individual, que é riquíssimo também. Eu atendo de forma individual, eu gosto muito de atender, mas eu acho que quando a gente reúne um grupo, que esse grupo, todas as pessoas têm uma coisa em comum, isso é extremamente enriquecedor e é potente, é muito mais potente do que se fosse individual, sabe? Porque a história do outro, a gente sempre consegue ali dar a mão para aquele sofrimento, assim, e fortalecer o outro, e na medida que a gente dá a mão, a gente também sai do nosso buraco, né? A gente vê coisas que a gente não estava vendo, a gente vê soluções que a gente não estava vendo. Então, assim, eu creio que vai ser muito, muito, muito forte, muito poderoso, né? E ele vai acontecer online, vai ser de 15 em 15 dias, e vai ser para mães com filhos de desenvolvimento atípico, né? Porque, por que, Tayane, filhos com desenvolvimento atípico? Porque a maternidade atípica, ela tem uma exigência maior, né? Uma exigência da rotina, né? Muito maior, de uma organização externa muito maior. E o impacto de um diagnóstico, né? Ele é forte para a mãe, principalmente, né? Assim, para o pai também, claro. Mas a gente ainda está nesse modo social de que a mãe assume muitos cuidados, então, né, e, e é por isso, assim, porque eu sei que essas mães, elas não são mães de filhos atípicos por um mero acaso, tem uma missão aí. E às vezes ela fica presa nessa maternidade focada, e a gente, enquanto sociedade, está perdendo vocês, sabe? Perdendo uma ação de vocês para o mundo muito grande, né? Uma ação de vocês, do filho de vocês. Sabe aquela coisa assim, nossa, fulano é filho de ciclano, e aquilo já dá uma força, né? Porque aquela ciclana é muito forte, como, por exemplo, a atriz que é filha da Fernanda Montenegro, né? Então, tipo, né, ela é filha da Fernanda Montenegro. A gente imagina que fosse essa mulher recebeu na vida. Então, é isso, assim, para que essa mulher, que é uma mãe atípica, ela consiga ocupar seu lugar de mulher para poder ser mãe, né? Uma mãe suficientemente boa, nem ruim nem ótima, mas boa, que ela viva seus outros amores sem culpa, porque isso é ótimo, isso faz a energia circular, isso é maravilhoso, né? Isso também vai repercutir em todas as suas outras relações. E como participar? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Esse grupo, Eu queria comentar, sessão... Thay, que você já cadastrou na plataforma, né? Então, dentro da plataforma, a gente pode buscar pela Thay e já tem o link do WhatsApp dela, só clicar lá que já vai direto para o WhatsApp dela também. Divulgar 21 Conecta aí nessas conexões. 21 Mas pode Conectas, falar pode falar seu telefone que eu quando já anoto aqui também, Thay. o DDD 32 Uhum. 98471 0832 e, e o 21 Conecta é um grande campo aí onde eu quero plantar essa sementinha de mulheres Estamos juntos. muito, muito, muito potentes, né? Muito fortes, que, que veio, que vão descobrir que a missão não é só cuidar do filho, né? A missão não é só em relação a esse ser humano. Pode ter certeza que não é. Não é. Né?
as sessões, é uma sessão de psicoterapia, tem um custo, né? Exige um investimento. Todo sim que a Total. gente dá pra gente, né? Todo sim que a gente dá pra gente, a gente diz não para outras coisas. Então é um sim que você vai dar para um momento seu, onde que talvez seu marido vai ter que experimentar cuidar dessa criança no tempo que você estiver na sua psicoterapia, né? Uma outra Vai ser um momento de pessoa. ouro, né, Thay? A gente precisa É um construir essa momento rede de de ouro. apoio e entender que é um momento de ouro para a gente. E que a gente cuidando da gente, a gente vai cuidar melhor de todos e vai equilibrar os pratos, né? Vai equilibrar a vida, né? E plantar flores aí pelo caminho. Com certeza, com certeza. E eu não, venha com seu desejo. Se você sentiu que é para você, se você sentiu que precisa, venha com seu desejo, converse comigo, né? Nós vamos fazer aí. Tomara que muitos grupos, né, Dani, Muito. de muita força, né? É isso. Tá, e quero te agradecer enormemente por esse encontro, assim, por esse momento nosso, né? E quando eu mandei um convite às mulheres da 21 Conecta, a comunidade, eu mandei falando que é um chamado. Falei, gente, é um chamado, venham, só vem, né? Abre o coração e vem. Então, assim, eu estou muito feliz, né, com essa sua nova jornada e eu estarei acompanhando de muito pertinho e aprendendo e plantando junto e crescendo, né? Ensinando. Evoluindo. Sim. Não, eu vou mais aprender e crescendo aqui no meu coração, né? Porque eu também preciso desse apoio. Tá bom? E muito, Sim. muito obrigada. Fiquem todas bem. Último recado para as famílias, tá? Para resumão, assim, o que que você. Um desejo, um recado, uma fala. Cuidar de si é essencial. Não se cuida de mais nada quando não se cuida de si, né? E viva seus amores. Viva seus amores. Um beijo enorme. Fiquem todos com Deus, Um fiquem beijo para bem. vocês. Muito Thay, obrigada, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Dani, foi parabéns pelo seu lindo. trabalho, belíssimo. Dá um beijo assim, muito grande no Theo por mim. Estou E morrendo você de também saudade. nas pequenas. Tá bom. Um beijo Um grande, Thay. abraço. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.